Fala pessoal, de novo juntos aí para mais uma aula. Cara, o tema de hoje dá até fome. Por que, Mike, que tá te dando fome? É simples, cara. Quando eu lembro algumas coisas relacionadas a esse tipo de assunto, eu vou lembrar daquele bifinho bem passado, de repente de um ovinho frito, cozido, onde tem determinadas substâncias muito importantes na nossa alimentação. Tá falado? E através disso, não só para a nossa alimentação, porque você sabe que a nossa alimentação está diretamente relacionada com o bem-estar físico, né, e biológico do nosso organismo. Então, a gente vai falar sobre um assunto e de uma forma, acredito, até mais rápida e bem objetiva, para você ficar ligado através do que vai até formar a proteína. Então, a gente tem os aminoácidos, a gente vai falar sobre aminoácidos, sobre os peptídeos, que também está relacionado, claro, aos aminoácidos e também sobre proteínas, tá bom? Cara, os aminoácidos a gente consegue admitir, né, pegar esses aminoácidos, obter esses aminoácidos através da nossa alimentação. Então, e também através da formação de alguns aminoácidos no nosso organismo. Então, a gente tem aí basicamente 20 aminoácidos que são necessários para a gente. A gente tem os aminoácidos, são os aminoácidos que são chamados de essenciais, e tem os aminoácidos não essenciais. Cara, por que esse nome? É porque um precisa e outro não? Não, tá bem assim não. Acontece que os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente realmente precisa pegar, obter através da alimentação, porque o nosso organismo ele não consegue sintetizar isso daí. Agora, os outros aminoácidos a gente consegue metabolizar e a gente consegue então sintetizar para o nosso próprio organismo. Então, a gente tem aí essa estrutura. Os aminoácidos, cara, quando a gente tem aí a junção de duas estruturas químicas de moléculas de aminoácidos, a gente forma então os peptídeos, que são estruturas maiores, claro, do que aminoácidos, já que a gente está fazendo aí uma condensação, uma junção de moléculas de aminoácidos, tá? E aí, quando a gente tem uma união entre aminoácidos, a gente então tem o de peptídeo ou peptídeo. Agora, acontece quando a gente forma aí umas ligações, né? Ligações recorrentes, né? Estruturas recorrentes de ligações de peptídeos, aí a gente pode ter a formação de proteína. A gente tem aí citações de que a partir de 50 aminoácidos, né? Unidos, 50 peptídeos aí, a partir daí a gente consegue ter uma proteína. Algumas citações vão dizer a partir de 80, mas a gente tem então esse consenso, que a gente tem grandes moléculas, a gente tem proteínas, caras, que tem mais de 30 mil aminoácidos interligados nela. Então fica ligado nisso para a gente poder identificar como é que vai acontecer, onde estão essas estruturas, tá bom? Quimicamente, quando a gente fala de estrutura, a gente fala então de um aminoácido, é fácil a gente olhar para uma estrutura e identificar justamente essas funções que dão nome a esse cara, né? Que é a função amina, vem do amino, e a função ácido, que é a que a gente está falando do composto orgânico. Então a gente tem a estrutura da carboxila, tá certo? Que está aqui, que é a carbonila com OH, e a gente tem também o grupamento amino, tá? Como o próprio nome sugere pra gente, cara, esse aqui é um ácido, tá? É a parte ácida do composto. Talvez que você também não sabia, ou que precisa também ficar sabendo, é que a partir do aminoácido a gente tem duas características importantes, cara. Tanto a parte ácida, que vem da própria carboxila, quanto a parte básica. É isso aí, cara. As aminas têm caráter básico. Então, a amina, que é um nitrogênio ligado a um carbono saturado, basicamente a gente pode falar assim, ou então a gente pode falar que é uma amônia, é um NH3, onde um dos hidrogênios é substituído por uma ligação de carbono, mas ele tem que ficar ligado para depois não confundir com uma amida, tá? Ela tem caráter básico. O que acontece com esse cara aqui, cara? Esse cara aqui, que é a parte ácida, o hidrogênio, ele tende a ser ionizado. Em contato com água, ele tende, né, a ser liberado como H+, tá certo? E aqui ele deixa o elétron dele pela eletronegatividade do oxigênio, que é mais alta. Já a amina, que é o nitrogênio, tá certo? Que tem 5 elétrons lá na coluna 15 da tabela periódica e que faz 3 ligações normalmente covalentes, a gente vai perceber que ele já está compartilhando os 3 elétrons, 2 aqui, mais um com carbono. Mas acontece que quando você tem pares de elétrons livres, que é esse caso aqui, que ele tem elétrons sobrando ali, não ligantes, não sobrando, mas não ligantes, ele
pode fazer ligações. Então a gente pode perceber que o hidrogênio, estou falando dessa partícula, tá certo? Mas que o hidrogênio pode ser incorporado ao nitrogênio, tá bom? E aí esse cara aqui vai ficar com a forma negativa. E a gente consegue também classificar o seguinte: quando a parte orgânica doa próton, que é o caso que ele está doando, né? O hidrogênio sai daqui positivo, quem doa próton é ácido. E quem recebe um próton, quem recebe o hidrogênio para ficar com a carga ali negativa, acaba sendo quem? Quem recebe esse próton, tá? Quem está recebendo o próton, eu aqui, esse sinalzinho meia boca, quem recebe esse próton é a parte básica. Então a gente diz que o aminoácido, ele é um fótero. Ele tem tanto a parte ácida quanto a parte básica. Quando esse cara ioniza, que fica somente as cargas dele, negativo e aqui positivo, a gente tem aí um sal interno, tá? Também conhecido como zwinteron, que é justamente a parte ionizada desse ácido dessa base, tá certo? Em relação ao aminoácido. Ó, o aminoácido tem então a parte ácida, tem a parte básica. E uma coisa bem importante é o seguinte: a parte básica, que é a parte amina, ela vai estar sempre no carbono 2. A parte do carbono 1 é justamente onde tem a função carboxílica, e o carbono 2 é onde a gente chama ele de carbono alfa, tá certo? Que é onde vai estar a amina. É claro que qualquer composto orgânico que você for encontrar que tem ácido e que tem uma amina é um aminoácido, tá? Mas quando a gente está se referindo principalmente a esses aminoácidos que a gente está comentando, é justamente o alfa-aminoácido que a gente está sendo utilizado, onde o grupamento amina vai estar no segundo carbono. Mas o que esse R é esse? R aqui é um radical, cara. Então, todo aminoácido, vamos focar nesses 3 aminoácidos, nesses 20 aminoácidos que a gente está falando, essenciais e não essenciais, a gente está falando de alfa-aminoácidos. Esse R é o seguinte: o que vai diferenciar esses 20 é quem está se ligando aqui. Então, por exemplo, se eu tiro esse R, né, o radical, e coloco nele, por exemplo, um hidrogênio, tá? Se eu colocar aqui um hidrogênio, eu vou ter a glicina, que é uma das características do aminoácido. Glice, glicos, é a característica de doce, né, que vai te dar sabor doce. Então, tudo que tiver nome glico, glice, gluco, está relacionado a doce. Então, se eu colocar um H, eu vou ter a glicina. Se eu trocar o o R, então, agora, por um grupamento metila, que é um CH3, aí eu já tenho a alanina, que é um outro aminoácido. Então, basicamente, cara, todos os alfa-aminoácidos têm essa característica aqui, tá? Eu tenho o R aqui, que é um grupamento, e o que vai diferenciar eles é justamente isso, tá bom? Passando isso, tá de boas aí, né? Consegue identificar aqui tranquilamente o aminoácido? Opa, ácido carboxílico do lado, o segundo carboninho, que é o carboninho alfa, a gente tem o grupamento amina, a gente tem o aminoácido. Quando a gente liga esses caras, então, um aminoácido com outro aminoácido, a gente vai formar um dipeptídeo, quando a gente está falando de que são 2 aminoácidos. Então aqui, ó, substitui o R por H, tem a glicina, tá? Uma glicina reagindo com outra glicina. Nessas reações, é muito comum a gente chamar esse tipo de reação da reação peptídica, né? É uma reação que a gente também chama de reação amídica, que você vai perceber agora. É uma reação de condensação por desidratação que a gente está eliminando água. Ou a gente pode dizer que o que vai acontecer? É justamente a reação do ácido com a base. Lembra que eu disse lá, ácido com base? Só que de uma molécula com outra. Então a parte de ácido de uma molécula, de um aminoácido, vai reagir com o hidrogênio da base. Aí já se ligou, né? OH mais H, HOH, que a gente chama de H2O. Então, essa junção de condensação vai fazer com que elimine água, tá bom? Que a gente chama de desidratar. Ele é água desidratada. Então, o que vai acontecer? Vai juntar essas duas moléculas da onde perdeu água. Então, fica ligado para você saber aqui rapidinho como é que a gente consegue, então, só descrever essa reação. Então, ó, tem um H2C aqui, certo? Que estava ligado aqui com a amina, NH2, e está ligado com carbono dupla O. Como tinha o OH que se juntou com o H para formar água, eu vou pegar essa ligação e ligar onde tinha o hidrogênio, ó. Eu vou pegar aqui
e vou colocar o nitrogênio que está do lado de lá, que está ligado a um hidrogênio, estou escrevendo aqui de forma condensada, ligado então a um carbono, tá certo? Ligado a um carbono que tem dois hidrogênios, vou colocar aqui CH2, onde a gente tem ali a carboxila, que é a função do ácido carboxílico. Olha só, quimicamente falando, né? Lembra que aqui a gente tem a função ácido, aqui a gente tem a função amina, tá? E aqui aparece-nos outra função orgânica, que é uma amida. Eu falei para tomar cuidado com a ligação do nitrogênio com o carbono. Ó, esse carbono já tem aqui a dupla ligação, está ligado com a carbonila. Nitrogênio ligado a carbonila é uma amida, beleza? Então também é chamada de uma ligação amídica. Então aqui a gente tem a ligação que a gente conhece como peptídica, tá? Ou, como eu acabei de dizer, ligação amídica, tá bom? Cuidado lá, alguns exercícios pode falar para você identificar se um aminoácido tem caráter ácido ou básico. Isso vai estar relacionado com quem que ele está a mais, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma parte ácida e aqui eu tenho uma parte básica, esse cara aqui é neutro. Se eu coloco nessa estrutura, se eu coloco, mas se eu identifico nessa estrutura, tá certo? Aqui um carbono, que é o meu carbono alfa, coloco aqui a amina NH2. E eu coloco aqui, por exemplo, um outro carbono que tem outra amina, por exemplo, e aqui H2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, H. O que acontece? Ó, uma base com ácido neutro, sobra quem? A amina, que é o grupo funcional que tem característica quem? De base. Então esse aminoácido é um aminoácido básico. Por quê? Porque um anulou o outro, né? Um ácido anula a base, mas como tem sobrando base, o que acontece é que ele é um aminoácido básico. Se o que eu tivesse na estrutura, C-O, OH, carbono com amina aqui, NH2, e bem aqui eu tenho HOCO, ou OC, tá? Que é a mesma carboxila. O que acontece? Olha lá, o ácido neutralizou uma base, me sobra quem? Um ácido. Então, nesse caso aqui, essa estrutura é um aminoácido de caráter ácido. Se o número de funções ácidas é igual ao número de funções básicas, então ele é um aminoácido neutro, tá certo? Olha, espero que você tenha compreendido essas estruturas. Lembra que quando a gente tem mais ligações aí, tende a formar então as nossas proteínas. Lembrando o seguinte, ó, aminoácido mais um aminoácido me forma um dipeptídeo. Se eu tenho mais aminoácidos ligando, tenho poli, que são vários peptídeos ligados. A partir de 50, então a gente tem lá estruturas formadoras de proteínas. Alguns vão dizer também 80, e aí a gente tem que dar uma filtrada nisso. Mas, lembre-se, proteínas são estruturas de polímeros de várias partes que se repetem. Essas partes que se repetem, a gente está falando aqui justamente dos aminoácidos, tá bom? Cara, espero que você não se esqueça de se alimentar bem, de proteínas. A gente encontra em carnes, né? Algumas, às vezes na soja, alguns tipos de proteína. As proteínas nos ajudam, principalmente nas formas estruturais, nos ajudam, por exemplo, na forma de estrutura dos músculos, né? Da estrutura física do organismo, como também estrutural, queratina e colágeno nos ajudam nas estruturas, são proteínas. A gente também tem a função das proteínas como os catalisadores, que aumentam a velocidade da reação. Quimicamente falando, diminui a energia de ativação, né, através do esquema chave fechadura, né, onde tem um encontro ali, um encaixe correto entre a enzima e, no caso, do substrato que se precisa para se formar e acelerar a reação. A gente também tem como função importante da proteína defesa, né? Nossos glóbulos brancos são extremamente proteinizados, digamos assim, são ricos em proteínas. As proteínas também conduzem substâncias como a hemoglobina, que conduz oxigênio ali através também do auxílio do ferro. A gente também tem
movimentação, não só na estrutura, mas movimentação dos músculos através da miosina e actina. E, cara, é isso. Acredito que a gente comentou de uma forma mais mais sistemática e sintetizada a respeito das proteínas. Espero que você consiga identificar, então, tanto quimicamente como estruturalmente, identificar onde há uma ligação peptídica, também chamada de ligação amídica, e a partir daí identificar como se forma então a proteína. Cara, bons estudos, até a próxima!